E nós vamos falar sobre a questão do santuário, a questão do julgamento, etc. A gente vê uma série de coisas envolvidas. E é claro que isso tudo envolve também o juízo ou o julgamento. Ficamos pensando como é a questão do julgamento. E eu gostaria de iniciar com um pensamento aqui que é diferente de uma porção de gente. Mas se vocês olharem bem o julgamento neste mundo, os julgamentos nesse mundo julgam os errados. O julgamento de Deus julga os corretos. Coisa engraçada, coisa estranha, não é? Pois é, então o primeiro julgamento é dos fiéis. Tem que ser assim. Porque senão Deus não teria condição de dizer, olha, definidos são estes. Os outros não foram definidos. Então isso é outro assunto. Então automaticamente os que não são fiéis, eles mesmos se julgam. Eles se excluem desse julgamento por não serem fiéis. Os fiéis automaticamente estão sendo julgados em primeiro lugar, para que se comprove de que realmente sejam fiéis. Este é o pensamento. Portanto, um pensamento um pouco diferente do que o mundo tem até hoje. Mas, prezados irmãos, antes de que o professor Moisés Júnior volte e deixe de ser abduzido, como alguém pode pensar, não é? Então vamos raciocinar um pouquinho sobre esse assunto aqui. A primeira questão que o juízo é pré-advento. O que significa o juízo pré-advento? Antes do advento. Não há, portanto, nenhum mistério aqui. O julgamento dos fiéis tem que ser antes do advento. Ah, é? É dos fiéis? É claro, porque tem que definir quem é fiel e quem não é. Então, tem que ser feito antes do advento. Há pessoas, por aí, uma corrente que prega que não é pré-advento. Tudo bem, mas a Bíblia nos ensina que é pré-advento. Uma outra coisa muito importante é que depois que Jesus morreu, ressuscitou, portanto fez o sacrifício por nós, ele está fazendo outra coisa. Nós também já aprendemos, estamos recapitulando. O que Jesus está fazendo agora? Jesus está exatamente intercedendo para que você e eu tenhamos lugar lá. É exatamente isso que ele está fazendo. Portanto, ele está intercedendo por nós. É uma fase um tanto diferente em relação a Jesus e em relação ao que se vê. O escritor desta lição não podia ter escolhido um capítulo mais indicado para se entender a questão do julgamento. E também a descrição do julgamento é um dos itens mais importantes, ou, no caso aqui, o capítulo melhor para essa descrição. Então, nós temos a visão e o juízo. O profeta Daniel estava aí recebendo uma visão. Viu a visão, não entendeu coisa alguma. Não tinha condição de entender. Porque a visão, primeiro, não era para o tempo dele. Ela foi para outro tempo. Ela não era para lá. Ela é para outro tempo. Mas era necessário que alguém entendesse, algum filho de Deus entendesse a questão e passasse para os outros filhos de Deus, para que eles tivessem a compreensão do juízo e como deve ser o juízo. Há alguns meses atrás, fui chamado para fazer um culto de ação de graças. E o cavalheiro, talvez vocês conheçam, não vou citar o nome, mas o cavalheiro disse: eu vi esse negócio de julgamento aí, esse negócio de julgamento está errado. Por quê?
Porque ele pegou um texto do grande conflito, mostrando que o julgamento está já feito, resolvido. Portanto, não haveria mais julgamento. Só que ao seguinte, você não pode nunca tirar um texto do seu contexto. Você tem que entender o contexto para que você tenha condição de entender o texto. Então, não podemos tirar um texto do contexto e aplicar numa outra conjuntura. Isso é impossível. Aí, de qualquer maneira, vamos cometer erro. Portanto, isso que não pode ser feito. Então, nesse caso, voltemos a Daniel. E Daniel, capítulo 7, nos apresenta alguma coisa impressionante. Todos os irmãos conhecem a visão ou a profecia dos 4 bichos. É uma bicharada tremenda. Só que o problema é o seguinte, que o 4º bicho não foi encontrado no jardim zoológico, nem no jardim zoológico de Babilônia. Não havia. Terrível e espantoso. Algo completamente diferente do que se podia imaginar. Só que existe aí também um ensino completamente diferente do que se imaginaria. E, queridos irmãos, a gente vê o seguinte: mesmo que todo mundo fale de Deus, mesmo que todo mundo apresente Deus, mesmo que todo mundo fale de Jesus, aceite até Jesus como Salvador, mesmo que todo mundo apresente as maravilhas do Natal, muito cuidado. Na verdade, aqui, o problema é diferente. E foi representado de tal maneira que era impossível, na ocasião, o povo compreender. E não devia compreender mesmo, porque não havia razão de compreender. Não havia motivo, não havia necessidade, não havia mesmo compreensão. Assim aparece o bicho terrível e espantoso, e este animal, ele tinha algumas características que contam a história do mundo muito mais do que dizem alguma coisa espiritual. E na verdade a história do mundo, uma grande parte, foi descrita para que os santos pudessem no final entender a sua posição. Então vem a primeira questão. Bem, para quem foi escrito essa visão? A quem foi dada? Qual foi o objetivo? Para quem foi dada essa visão? Afinal de contas, quem é que tinha que receber essa visão? Ou tinha que saber o significado? Fala. O povo dos últimos dias. Eu não entendi. Os povos dos últimos dias. Os povos dos últimos dias. Muito bem. Mas muito mais os, em vez de os povos, os santos dos últimos dias. Então vamos ao seguinte: quem são os santos dos últimos dias? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Matou a charada. 10 para você, viu, Miguel? Os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. Então vamos prestar muito bem atenção. Isso vai aparecer já dentro desse assunto. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Estes serão os santos dos últimos dias. Eu digo serão, porque nós esperamos que todos vocês guardem juntamente comigo. Eu também espero que nós guardemos os mandamentos de Deus e tenhamos o testemunho de Jesus. Então, isto é um pensamento que nós aguardamos que realmente aconteça. Fala. Mas os mormons também dizem que são os santos dos últimos dias. Sem dúvida. E você pode visitar outros lugares e você vai encontrar uma porção de quadros, imagens, etc., dizendo: estes são os santos. E muitíssima gente adora os santos. Por isso, irmãos, a Escritura Sagrada nos dá as características.
Lá no Apocalipse, eles estão sendo descritos claramente. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então não há o que fugir. Não tem como errar. Isso é claro. Mais claro do que qualquer outra coisa. Então, eu tive um professor que dizia o seguinte: mais claro que água turva de um córrego depois da chuva. Mas tá bom. Então, nesse caso, nós entendemos o seguinte, que santos dos últimos dias não são os que dizem de si, nós somos os santos dos últimos dias. Não são os que dizem que são santos, não são os que se apresentam como santos. Santos dos últimos dias serão conhecidos. E esta é a razão porque temos que ter um juízo pré-advento, para que Jesus, quando vier, tenha a condição de dizer: estes são meus, aqueles que tu me deste. E que Jesus possa falar isso de todos nós. Muito bem, então nós vamos lá. A visão do juízo nós vimos aí. Tá? Nesse juízo há alguma coisa. No animal terrível e espantoso, há os 10 chifres. Vocês sabem perfeitamente que os 10 chifres representam as 10 nações bárbaras que vieram e se estabeleceram, etc. e tal coisa, mas que 3 desses povos foram arrancados para que um outro chifre pequeno, uma ponta pequena, tivesse condição de sair e que esta ponta pequena tivesse condição de desenvolver-se. Por isso, houve necessidade de derrubar 3 nações. Quais foram as 3 nações? Eu não vou citar todos os 10, não importa, mas os Erlos, em 394, se não me falha a memória, os Vândalos em 434 e os Ostrogodos em 438. Muito bem. Aí está o caminho livre. Então, essas 3 nações que haviam aceitado uma doutrina diferente, a chamado arianismo, simplesmente essas 3 nações, elas estavam atrapalhando o desenvolvimento do cristianismo conforme ele estava se desenvolvendo naquela época. Portanto, as 3 nações derrubadas, lá estava o poder que agora pôde tomar conta totalmente. E como dizem, que aí está o trono de São Pedro, não foi tomado o lugar e foi feito o trabalho necessário para que a questão se desenvolvesse muito bem, sem nenhum problema. Vamos então adiante. Um pouco mais adiante vemos a visão do juízo. Como é a visão do juízo? Vamos entender aqui. Quais são os elementos que temos aí na visão do juízo? Quais são? Quem cita? Vamos lá, agora é só com vocês. Os livros. Os livros. Antes dos livros tem que aparecer mais quem? O juiz, o trono. O trono, o ancião do dia se assentou, tal. Depois veio o filho do homem, chegou até o ancião do dia, muito bem. Depois, além dos livros que foram abertos, havia outros grupos. Miríades e miríades estavam aqui, miríades e miríades estavam ali. Estes uns observavam os outros. Quem são os 2 grupos? Quem são os 2 grupos? Primeiro, quem são os primeiros? Quem são os primeiros? Quem está sendo julgado? Bom, os povos diante de Deus estão sendo julgados. E quem são os outros? As testemunhas. Quem são as testemunhas? Os não caídos. Os anjos, muito bem. Então temos as testemunhas, os anjos, temos os que estão sendo julgados, os povos do mundo diante do juiz, e temos os livros que foram abertos, que são exatamente os elementos muito necessários. E entre esses livros há alguns livros muito importantes. Não se esqueçam, há livros muito importantes. E aí tem um livro, o livro da vida, e tem ainda o livro de Deus, etc. Então são coisas assim muito importantes. Não esqueçamos isso. Mas entre esses livros está um grupo de livros
que são os livros, ou é o livro das memórias, Aí temos dois. Pois é. Quais são? Qual é o livro das memórias? Qual é o livro das memórias? Fala que memória. Quais são as memórias que estão sendo apresentadas? Me ajude aqui. Quais são? Como é que é? Muito bem. Nós temos as boas ações e também as más ações. Não há julgamento sem esses dois itens. Tem que haver boas ações, mas também tem que haver más ações. Se não houver boas ações, o julgamento é muito fácil. Simplesmente declarar todo mundo mal e perverso e acabou a história. Então, jamais Deus vai usar esse método. Então, ele tem que usar as boas e as más ações. As boas para definir quem é realmente bom. As más ações para definir quem não é. Mas eu não disse que os maus seriam julgados depois? Eu não falei isso no princípio? Os bons só foram justificados. Eu não disse. Quem é julgado primeiro, então? Quem é julgado primeiro? Quem é julgado primeiro? A casa de Deus. Os santos, portanto, os primeiros a serem julgados são os fiéis filhos de Deus, ou os santos, de acordo com a Escritura Sagrada. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Estes são os primeiros a serem julgados. Para que estes possam ser julgados, como nós temos no livro do Apocalipse, outro julgamento depois, evidentemente, eles têm que ser definidos quem são os participantes do reino de Deus. Ou os possuidores, para melhor dizer, do reino de Deus. Porque a gente vê o seguinte, que o Filho do Homem que se apresenta ao Ancião de Dias, chega ali e define a questão, ele recebe o reino. Ele está recebendo o reino. E junto com ele, está recebendo o reino, estão todos os considerados justos. Eles também são apresentados juntos, aí para que possam receber o reino. Fale. Pastor, então nos dias de hoje, nós temos os relatores, são os anjos, as nossas ações que estamos fazendo. Mas no passado, eu acho que houve um pré-julgamento direto com Deus, no caso de Adão, no caso de Caim, no caso de a Torre de Babel lá. Deus fez primeiro uma investigação, pré-investigação, e aí alguns parece que ele foi o mediador também, o advogado, né? E no caso de Jesus, Maria Madalena, né? E muitos outros. Bom, isto nos mostra apenas o fato de que o julgamento tem que ser pré-advento. Porque para Jesus vir e definir a coisa na terra, ele jamais viria para estabelecer o seu reino, para depois definir quem pode ou quem não pode participar. Portanto, irmãos, o julgamento, esse juízo que se assentou aqui, em primeiro lugar, é o juízo pré-advento. Ele tem que acontecer antes da volta do Senhor Jesus. Tá certo? Mais alguma participação? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então vamos adiante. Nesse caso, vamos lá ao modelo do julgamento. Bom, nós já falamos alguma coisa sobre o modelo do julgamento. Mas aqui está citado exatamente o que o irmão citou, casos anteriores. Estão citados esses casos. Por exemplo, como Deus agiu quando Adão e Eva pecaram. Como é que Deus agiu? Olha aí. Tá bom. Tudo bem, calma. Eu chego lá. Como é que Deus agiu quando Adão e Eva pecaram? Como ele agiu? Primeiro, ele os chamou e conversou com eles. Correto? Para definir se estão ou não de acordo. Se tudo estava ou não de acordo. No caso de Caim,
Como foi que Deus agiu no caso de Caim? Chegou e conversou também. Deus conversou com Caim. Quando ele conversou com Caim? Quando? Bem depressa, bem depressa. Antes de Caim cometer o pecado. Vocês perceberam isso? E ele disse claramente assim, Deus falando, o pecado já está forte, porém a ti compete dominá-lo. Os irmãos viram isso? Notaram lá? Então leiam a Bíblia de novo, por favor, com atenção, para que os irmãos percebam isso. Aí sim que nós temos a definição das coisas. Vejam como Deus é exato, é correto em todas as ocasiões. Jamais Deus deixa a coisa assim de qualquer maneira. Tudo está sendo definido para a questão de Deus. Tudo foi definido. Não existe dúvida. E, irmãos, se existisse dúvida, Deus teria que mandar outra Bíblia para nós, para que nós tivéssemos condição de ter a informação. E isso é desnecessário, completamente desnecessário, porque nós temos todas as questões aí que definem a nossa salvação. Portanto, não existe motivo de erro. Existe sim erro com as nossas fraquezas. Mas para isto, nós precisamos ir ao Senhor Jesus, ao nosso advogado, conforme aprendemos na lição passada, ir a Ele para que Ele nos ajude, que Ele nos dê força, que com o seu Santo Espírito nós tenhamos condição de resistir. É isso que nós devemos fazer. Isso é o que nos compete. Agora é o juízo pré-advento. Jesus não pode vir antes que esse juízo seja terminado. E então, prezados irmãos, nós temos que encerrar. Vem a hora do juízo. Quando é a hora do juízo? Qual é a hora do juízo? Quando? Antes da segunda vinda de Cristo. Pois é, mas eu não fico satisfeito com essa resposta. Eu quero saber qual é a hora. Agora. Qual é a hora? É hoje? Hoje? Onde você descobriu isso? Daniel. Ah, na Bíblia, porque a Bíblia nos diz, hoje é o dia da salvação, portanto é hoje que você tem que definir a sua posição com Deus. Eu tenho que definir a minha posição com Deus. Ou eu vou com Ele, ou eu não vou com Ele, aí eu posso ir para qualquer lado. Mas eu tenho, para eu ser salvo, alcançar a salvação descrita aqui, eu preciso andar com Ele, evidentemente. E então vem o fim do julgamento. Qual é o... Alguém me disse assim, pastor, não faça pergunta difícil, mas eu vou fazer uma pergunta muito fácil agora. Qual é o objetivo do julgamento? Salvação. É salvação de quem? Salvação dos santos dos últimos dias, ou seja, dos fiéis. Muito bem, se é todos nós, eu gostei disso, claro, isso é uma coisa muito importante, mas prezados irmãos, o final do julgamento envolve várias coisas, e é bom a gente lembrar, quem aparece no fim do julgamento? O ancião de dias? O filho do homem chega ao ancião de dias e recebe o reino, e junto com ele, quem mais recebe o reino? Quem mais? Todos os santos. Muito bem. Eu pensei, não está na lição, eu talvez deveria apresentar, mas os irmãos sabem que essa mensagem definiu até o tempo do juízo. E a gente sabe perfeitamente que nós estamos hoje, atualmente, vivendo no tempo do juízo. Mas eu gostaria de emendar isso aí, essa lição, com um pouquinho mais. E se você quiser anotar na sua Bíblia, marque na sua Bíblia, porque vai te fazer bem. Você se lembra que lendo o capítulo 7 de Daniel, o tempo do juízo seria um tempo, 2 tempos e metade de um tempo.
Ok? Você se lembra disso. Você sabe também perfeitamente que esse cálculo foi feito e chegamos direitinho ao fato. Quanto vale um tempo? Quanto vale um tempo? O tempo vale quanto? O tempo é igual a um ano igual a quantos dias? Nós temos que usar o calendário hebreu, porque senão eles usavam o calendário hebreu e escreveram nas informações do calendário hebreu. Então não podemos usar hoje o nosso calendário, senão nós vamos cometer erros. Aqui nós temos 360 dias. Muito bem. Quantos tempos temos? Depois temos um tempo mais 2 tempos, igual a 2 anos, igual a, quanto deu aqui? 700 dias. Muito bem. Nós temos mais alguma coisa. Quantos meses temos aqui? Nós temos 12 meses. Não é metro, é mês, tá? Não se preocupe, não. Aqui nós temos quantos? Temos 24 meses. Depois nós temos meio tempo, igual a meio ano, igual a quantos dias? 180 dias, igual a 6 meses. Agora você faça a soma. Aqui nós temos simplesmente 3 anos e meio, 3,5 anos. Aqui temos 3,5. Temos 3,5 anos. Aqui temos. Quanto temos aqui? 1260 dias. Anos. Bem entendido, profecia. Então não esqueçamos isto. E quantos meses temos aqui? 42 meses. Agora, se os irmãos quiserem contar, peguem os textos que vocês têm no Novo Testamento, confirmando essa questão. Os textos que temos no Novo Testamento, melhor, na verdade, no livro do Apocalipse, os irmãos sabem que não se pode estudar Daniel sem Apocalipse, ou estudar no sentido de entender. Compreender Daniel sem Apocalipse, compreender Apocalipse sem Daniel também é impossível. Se você pega Apocalipse 12, verso 6, você tem a seguinte informação. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Quantos dias nós achamos? 1260. No verso 14 nos diz: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse ao deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. E depois você vai ao capítulo 13 e você lê no verso 5 o seguinte: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Quantos meses achamos? 42 meses. Então, queridos irmãos, você não tem uma, você não tem 2 provas. Você tem 3 provas no livro do Apocalipse, confirmando os cálculos de Daniel. Confirmando. Então, não esqueça nunca isso. Agora, irmãos, nós temos que encerrar, nós vamos encerrar rapidinho, aí nós chegamos ao seguinte. O julgamento, portanto, será uma garantia dos que alcançaram a salvação e dos que vão ser os eternos companheiros do Senhor Jesus, ou do Filho do Homem, no seu reino. Portanto, irmãos, o julgamento pré-advento é realizado para que os santos dos últimos dias tenham condição de terem certeza absoluta de que vão herdar com ele o reino.
Deu para entender? No fim das contas, o resumo é este. Correto? Os santos dos últimos dias herdam o reino juntamente com o Filho do Homem. O Filho do Homem e os santos dos últimos dias estarão juntos. Garantia para todos aqueles. Agora eu vou dizer para nós, porque eu admito que todos os irmãos creiam no espírito de profecia e aceitem também os 10 mandamentos como obrigatórios para se possa viver. Isto é vida cristã exigida por Deus. Exigida? Não. Deus nunca exigiu coisa alguma. Isto só é exigido se você quiser herdar o reino juntamente com Ele. Fora disto, não há nenhuma exigência. Você pode viver como você quiser. Mas eu quero frisar isto aqui, irmãos. Então, entendamos que com o Senhor Jesus, com o Filho do Homem, os salvos, os santos, serão aqueles que guardarem os mandamentos de Deus e seguirem ou tiverem o testemunho do Senhor Jesus. Uma escolha revelada pelas nossas obras. Ouçam aqui, uma coisa muito séria. Escolha revelada pelas nossas obras. É exatamente isso aí. Porque as obras, irmãos, não são feitas para que você ganhe a salvação. As obras devem definir que você ganhou a salvação. Eu friso isso para que nós não esqueçamos. Então temos uma frase muito interessante aqui. O ensinamento bíblico não isenta o justo do julgamento. O justo tem que entrar no julgamento, mas se ele seguir a norma bíblica, a orientação, a palavra de Deus, então ele herdará. Isto é mais seguro do que qualquer outra coisa. Ele herdará a salvação. Que Deus nos abençoe, para que possamos ter certeza de que o Senhor Jesus nos acompanha, se nós fizermos na verdade tudo isso que Ele indicou. Que nós andemos com Ele, recebamos dele o reino, porque o Senhor Jesus está nos acompanhando, está nos fortalecendo, porque já estamos garantidos. Só falta o anjo vir marcar. Então, vamos andar com ele até que ele venha e nos marque. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a todos vocês. Muitas felicidades. Querido Deus, agradecemos-te as bênçãos. Agradecemos-te a sabedoria que deste ao escritor da lição, para que esta lição nos ensinasse essas profundas verdades, para não termos dúvida alguma, mas que possamos continuar andando contigo aqui e no reino eterno. Pois em nome do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro que por nós morreu no Calvário, nós te pedimos todas estas bênçãos. Amém. Sublime amor.